Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. Dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles dois seres malignos invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o sexto ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma, ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia, mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim: essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim: ô, Dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí, a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim: vocês dois podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim: aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca. Oi. Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim: vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim: quem? E o Miguel respondeu: eu mesmo. Aí o Gabriel: te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palma, jogando caderno. Aí quando a professora conseguiu acalmar todo mundo, mas os 2 bocós que estavam rindo igual uns idiota no canto, igual uma hiena, não paravam nem 1 minuto. Os 2 bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca só pra ver 2 crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando um a mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela adormecida. Aí aquelas 2 fofoqueiras X9, dedo duro do 7º ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo. As 2 sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do 8º ano tava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo bronca durante 3 horas, sem intervalo 1 semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós 3, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou,
Gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos. E depois que já tava tudo arrumado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do 6º ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do 6º ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim, a gente só tá esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos, falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do 6º ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças. Oi, gente, eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado. E no final ainda teve briga. A festa começava às 6 horas da noite. E como eu sou uma pessoa muito pontual, eu cheguei faltando 10 minutos. 10 minutos pras 8. Quando eu cheguei no portão da festa, eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle. Só no quintal já devia ter umas 50 pessoas. Até eu encontrar os meus amigos, eu vi de tudo. Tinha gente passando mal, tinha um monte de gente se beijando, se agarrando. A casa tava uma zona, o banheiro tava podre. Depois de rir horrores e comer muito, a dona da casa começou a fazer um escândalo. Alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela. E dali pra frente, foi só pra trás. A festa virou um caos. A namorada de um menino viu ele pegando outra menina. Mas ela não bateu na menina não, ela bateu nele. Eu achei foi bom. Mas infelizmente se separaram muito rápido. Aí a menina dona da festa, que eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok, é Ana Júlia, gente. Ela me odeia e só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela. Falei, tô leve. Ela com o cabelo cheio de chiclete, desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo. Campainha toca. Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia. E o pai dela começou a expulsar todo mundo. Aí eu e meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora, chamando o Uber e só aqui, ó, ouvindo a fofoca. Ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim, não me encosta a mão, eu só saio daqui quando o meu Uber chegar. Nisso o pai dela falou assim, você vai sair por bem ou por mal. Aí o garoto, que já devia ter uns 20 anos na cara, deu um empurrão no pai dela. Eles começaram a se bater muito. O pai da menina, por ser mais forte, conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão. Os amigos do garoto do lado de fora, vendo que ele tava todo machucado, começaram a ameaçar o pai dela. Aí o pai dela foi, trancou o portão e ligou pra polícia. O resto da história eu tive que saber pelos outros, porque a porcaria do Uber chegou. Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal, já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Ah! Chegou um cara todo estranho no ponto e disse, qual é, meu? Qual é? Que horas são aí? Que horas são? E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$ 4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu
Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar da minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é a minha nota de marola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo porque era um bando de falso. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. Aí a professora falou assim: isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. E ela falou assim: ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: sai da sala e vai pra diretoria agora. A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: e a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham dois palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso nas horas erradas. Esses dois idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite, tudo. Menos a minha turma. Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai, cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: menina, levanta daí. Aí ela falou: eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso alguém gritou assim: a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabem em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma que ela se achava brabona, ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Porque o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório, a gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo pra ouvir a conversa. Esse famosinho que a menina nova tinha pegado namorava uma menina do 9º ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou 5 minutos pra uma das populares espalhar fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. Bum! Era a Júlia, do 9º ano, na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim: tu que ia talarica, né, a brabona? Na hora da saída a gente se vê. E eu e minha amiga só que assim, ó. Isso.
Então, quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram 2 minutos de conversa, elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim: ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. Aí a menina 9, em vez de calar a boca, o E falou assim: não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, a Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova e começou a girar ela. E depois soltou. A menina nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. No outro dia, a mãe da aluna nova fez um barraco na escola. Ficou gritando pelos corredores, jogou a carteira no chão, falou que ia processar a escola. E processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas e falar que tocar no nome da aluna nova tava proibido, que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa. E a aluna nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou, e por causa da proibição da diretora, é Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi. Enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Eu falei assim: professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó: toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo, ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora: quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim: fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim: é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim: pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi, vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade. E isso depois da aula e uniformizados, porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série, La Casa de Papel, Os Imbatíveis. E foram roubar as lojas americanas, que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça, eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala, que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. E eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo, é Gabriel. Ele tava tirando da mochila dele um monte de biscoito, de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também. Meia hora depois, quando a minha turma tava quieta, porque a gente tava fazendo prova, só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns 3 policiais. Aí a inspetora falou: os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem. Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel: você aí, me acompanha. Apontou pro nosso grupinho e falou assim: o carequinha aí também, ó, pode me acompanhar. E o careca era eu. Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim: seu policial, você tem certeza desse aluno aí? Apontando pra mim. Aí ela continuou: porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho, né, Rômulo? Aí eu, calmo e posturado, respondi, né: eu não fiz nada, eu juro. Aí o policial falou: então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história: os pais de uns 8 alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa, fofoquei tudo pra minha mãe, menos a parte do choro. Oi, vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas. Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 13 e 14 anos. E se eu pudesse, eu falaria o nome desse professor aqui: Rodrigo.
Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga, botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele. Nisso, eu e ela começamos a lacrar pra cima dele. Aí ele fez o sonso desentendido. Aí na hora do recreio a gente deu uns de representantes da sala, juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor. Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido. E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia. Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala. Tinha print de tudo que eles falavam. Todas as cantadas. Eu olhei pras meninas e falei assim, bora galera, mulheres, vamos falar com a diretora. Nessa época ainda era a diretora Lúcia. Ela começou a querer passar pano pra ele. Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso. Como nós éramos apenas alunos, voltamos todos tristes pra sala de aula. Só que não, né? Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda. Nós fizemos greve do silêncio. Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro. E nele estava escrito: essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula. Aí embaixo do título tinha #assédio é crime. Nós éramos a pior turma da escola. E nós ficamos calados o dia inteiro. Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia. Aí no outro dia, na primeira aula, a dona Lúcia chegou e falou assim: gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola, pois eu tomei as devidas providências. Aí começaram a bater palma, gritar, pular. E eu e a minha amiga assim, ó. Nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo. Uma semana a gente ficou pior do que tava antes e voltamos a ser a pior turma da escola. Oi, hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do 8º ano e tinha, sei lá, uns 18 anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infernizando a minha vida há 2 anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo, ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor, ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou, agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim: escuta aqui, seu idiota. Eu não tô de brincadeira com você, eu não te suporto mais. E a próxima vez que você me bater, você vai se arrepender. Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pescotapa, um bandão e falou assim: cala a boca, menor. E saiu andando. Aí eu fiquei lá, caído no chão igual uma lagartixa. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva e um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim: deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim: não. Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar falando que o meu braço tava doendo. Aí veio o inspetor e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim: Rômulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém. Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho tutelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que... bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo. Oi, parte 2 do dia em que eu e a minha amiga quase fomos expulsos da escola. A minha turma continuou com uma bagunça impossível. Aí nessa mesma semana a gente foi ter aula com um professor que ele era maligno, ele era ruim com a gente. Quando ele chegou na sala e foi fazer chamada, a nossa turma tava atacada. Ninguém tava respondendo a chamada, porque tinha tanto barulho dentro daquela sala que não dava pra ouvir o professor chamando. Aí ele se estressou, levantou do lugar dele, ficou de frente pra sala toda e começou. Até todo mundo calar a boca e prestar atenção nele. Aí o professor disse: quem não quiser assistir minha aula, a porta tá aqui, é só sair. Aí o menino sem noção, bagunceiro, afrontoso, palhação, que infelizmente eu não posso falar o nome dele aqui pra não expor ele, Matheus, levantou lá do fundão. Quando ele chegou na porta, ele tirou uma bolinha de papel do bolso dele, jogou na lixeira que era do lado da porta e voltou pro lugar dele. Aí pronto, a turma toda começou a rir. Aí o professor surtou, falou que não aguentava mais e chamou a diretora. Chegou a diretora Márcia. Professor, me fala o nome de todos que aprontam, que vai todo mundo pra minha sala. Depois que ele escolheu os piores da turma, a diretora falou: é só vocês me acompanharem.
e foram saindo da sala. Aí eu e a minha amiga estávamos felizes porque a gente não foi escolhido. Nos olhamos e começamos. A diretora virou pra trás. Vocês dois da risadinha também, podem vir. Aí vocês acham que eu, debochado, levantei do meu lugar calado e segui a diretora? Ah, claro que eu fui, né? Chorando e rindo de nervoso. Aí chegando na sala dela, ela humilhou a gente de novo. Aí eu te pergunto, tudo que ela tava falando era verdade? Era verdade. Mas tinha necessidade dela falar naquele tom e jogar na nossa cara? Tinha. Depois da bronca toda, ela convidou 2 alunos a se retirarem da escola, deu advertência pra mais 7, e pra mim e pra minha amiga deu um papel. Eu lhe disse, esse papel aqui é pros pais de vocês assinarem, porque amanhã vocês só entram com o acompanhamento do responsável. Na minha cabeça só passava uma coisa: deu merda.